Bem, boa noite a todos. Primeiro, acho que todo mundo já me conhece, né? 17º webinar do ano. Nossos caros colegas sempre aqui presentes. Então, primeiro eu quero começar agradecendo a nossa audiência, sempre participando dos nossos eventos aqui no nosso capítulo. Então, eu sou Cristina Duarte, vice-presidente aqui no PMI-DF. Esse ano estamos em festa, né? Ganhamos capítulo do ano, então é com grande orgulho que a gente tem que compartilhar com vocês o reconhecimento, né, da nossa comunidade, de como a gente tem conseguido trabalhar e atender as expectativas dessa comunidade de gestão de projetos, e assim, foi muito bacana o reconhecimento dos esforços, né, da nossa região, da gente estar conseguindo atender as expectativas, escutar a necessidade da nossa comunidade. Então, mais uma vez, obrigada a vocês que estão aqui presentes. Quero agradecer Matheus, nosso diretor de comunicação, sempre atuante aqui nos nossos eventos, organizando isso com maestria. Michele, nossa diretora de educação, que está aqui hoje, vai moderar o nosso evento hoje. Elisângela, é uma honra muito grande receber você aqui. É muito bom a gente poder falar sobre inclusão, né? O impacto social vem nas mínimas coisas. Às vezes a gente não percebe, né, a relevância das ações, mas isso assim é um grãozinho de areia, né, e o potinho vai enchendo. Então isso é muito importante. Eu tenho falado muito aqui junto com as nossas equipes o tanto que é prazeroso para nós, enquanto uma instituição, um organismo internacional, né, ter esse olhar cuidadoso sobre a importância das ações na nossa comunidade, onde nós estamos inseridos, né? O PMI vem tentando, nos últimos anos, estar cada vez mais presente com essas ações de inclusão social. Então, é uma honra te receber e poder contar com um pouco dessa inspiração e partilhar com a nossa comunidade. Michele, é com você. Obrigada. Obrigada, Cris, Matheus, Elisângela. Obrigada a todos os presentes. Vamos começar agora o nosso webinário, né, Elisângela? Com De Olhos no Futuro Mais Inclusivo. Eu queria começar com uma frase. Eu quero uma palavra capaz de abrir no outro uma fresta de luz. E é isso que você vai trazer para a gente, Luiz. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Michele. Muito obrigada. Eu já começo, Michele? Já? Então, tá bom. Eu queria que você se apresentasse para a gente, né, Elisângela? Você tem uma história fantástica e eu não vou antecipar nem dar spoiler. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e de como você chegou ao nosso tema de hoje, que é a inclusão. Tá bom. Então, meu nome é Elisângela, né? Eu acabo me chamando Elisângela Machado. Eu vou contar um pouquinho. Elisângela, porque minha mãe era uma grande fã de Ângela Maria, Elisângela, e Ângela Maria tinha uma filha chamada Elisângela, mas eu me chamo Aparecida, porque a minha mãe fez uma promessa e aos 5 anos de idade eu fui à Basílica de Aparecida com a minha mãe pagar a promessa. Me chamo Machado, porque é o sobrenome do meu avô, que morreu aos 107 anos, e não morreu muito, e morreu recente. Ele nasceu em 1903, e meu avô relata que até os 5 anos de idade ele se lembra de viver em regime de escravidão com o pai. E Silva, porque minha mãe é uma brasileira como outra qualquer, e que a maioria de nós somos Silvas e herdando esse nome.
Então, o meu nome mostra que eu sou uma típica brasileira, com essa mescla, né, de cultura, com essa mescla religiosa, e também trago a herança desse regime escravocrata que o Brasil teve. E eu carrego com muito orgulho o meu nome Machado, porque é herança do meu avô, do qual eu tenho muito orgulho. Então, Elisângela Machado. Eu sou mãe de 2 rapazes negros, um de 28 anos e outro de 23 anos. Sou uma mulher de quase 50 anos, sou geógrafa de formação, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de engenharia de transportes na Universidade de Brasília. E trabalhei, né, nos 23 anos em que eu morei em Brasília, eu trabalhei no setor público e acadêmico. Eu trabalhei na Universidade de Brasília, no gerenciamento de projetos, e depois, na esfera, né, federal, eu fui consultora, fui assessora técnica, consultora técnica de organismos internacionais e dos ministérios. Em 2019, resolvi fazer uma transição de carreira e decidi que sairia de Brasília, voltaria para São Paulo, minha cidade de origem, depois de 23 anos morando em Brasília, uma cidade que eu adoro, né? E decidi que eu viria para o setor privado, corporativo, e com uma outra história para viver nessa cidade, mais próxima da minha família. Então, eu reuni todo aquele conhecimento que eu tinha em gerenciamento de projetos, gestão de projetos, e trouxe isso na bagagem, refiz meu currículo, revi minhas redes de relacionamento, conversei com todos que podia, fiz uma primeira recolocação como diretora executiva no terceiro setor, em meio a uma pandemia, uma instituição que estava para se refazer, e eu também chegando muito nova na instituição e nessa nova forma de trabalho, 3 meses depois a gente concluiu que a gente não tinha ali como dar sequência nesse trabalho. Então, eu decidi abrir uma empresa com 3 colegas, e essa empresa se chamou, ou se chama ainda, Instituto Diversidade. E neste instituto nós nos propusemos a fazer formações, cursos, consultorias, pesquisas e mentorias de diversidade e inclusão, e eu fiquei responsável pelo pilar etnia e também mentoria e planejamento da diversidade dentro das organizações. Resultou hiper bem, hiper bom, eu fiz várias palestras, produzi vários materiais, e foi muito interessante para mim enquanto lá estive. Mas o mais importante é porque eu cheguei até o Instituto Diversidade. Plena pandemia, eu estava em Brasília ainda, trabalhando online na empresa aqui para São Paulo, e vi o movimento Vidas Negras Importam, e eu não queria sair de casa, não queria me mover, porque eu sabia que mover eu estaria comprometendo a saúde de outras pessoas e até mesmo a vida. Mas eu precisava fazer alguma coisa por este movimento, em prol desse movimento, como uma pessoa negra que sou. Então, o que eu fiz? Eu criei uma série, eu tenho um blog, eu gosto muito de escrever, eu escrevia mais textos acadêmicos e agora eu estou escrevendo textos mais comerciais e publicitários, e resolvi escrever uma série chamada A Coisa Tá Preta, na qual, com os textos, eu contava pequenos textos, eu contava algumas histórias ou algumas crônicas de como o racismo atravessa a nossa vida, e divulgar isso nas minhas redes sociais, já que a minha rede de relacionamentos ela é completamente branca, mas a minha rede, não mais, né? E a minha rede me escuta, minha rede, ela confia naquilo em que eu tenho para dizer. E foi um sucesso, e aí eu cheguei a esses vários convites, né, de palestras, para montar essa instituição, essa organização chamada Instituto Diversidade, e 10 meses depois eu decidi que eu queria voltar a ser CLT. Então, eu saí dessa instituição, do Instituto Diversidade, apliquei em alguns processos seletivos e optei em ficar numa organização internacional chamada Luta pela Paz.
E eu escolhi essa organização porque ela reunia muitas coisas que eu já vinha acreditando e tem em toda a minha trajetória. E que era continuar trabalhando com pesquisas, com metodologias, implantar um projeto novo, novíssimo, testar e dar ganho de escala a ele, um projeto de base social, trabalhar com infraestrutura de transportes, que é a minha pós-graduação, e com total autonomia de atuação. Então, hoje eu trabalho, sou gerente de projetos na Luta pela Paz de São Paulo, responsável por implantar um projeto de impacto coletivo nas comunidades atravessadas por faixa de dutos na cidade de Guarulhos, em São Paulo, um projeto piloto, tanto na luta pela paz no Brasil, ela já testou esse modelo em outros países, como a Jamaica, a África do Sul e a Inglaterra. É a primeira vez que ele chega ao Brasil e a convite da Petrobras, que é uma grande organização nacional. E esse modelo, ele dando resultados que a gente espera, né, resultando lá nos impactos que a gente espera, tanto econômicos para a Petrobras quanto sociais, esse projeto ele pode ser dado ganho de escala a ele por 14 mil quilômetros das faixas de dutos da Petrobras pelo Brasil e, quiçá, ser reconhecido internacionalmente. Então, vocês percebem que eu gosto de grandes desafios e como não é a primeira vez que eu testo esse modelo ou que eu dou ganho de escala a projetos que ganham reconhecimentos internacionais, eu aceitei o desafio, aqui estou, e nessa nova equipe que eu estou formando, na qual eu preciso de diversidade, de inovação, de relacionamento com pessoas com diferentes classes sociais, de diferentes credos, meninos, nem falo para vocês, de diferentes credos, de diferentes formas de pensar, eu chego também trabalhando, formando uma equipe inclusiva, também trabalhando com inclusão, e o que é mais importante, em esse projeto, dando o impacto coletivo que nós queremos, trabalhando na vida dessas comunidades, a gente vai fazer com que mais empresas cheguem próximos a essa comunidade e incluam mais pessoas com os perfis que eu estou trabalhando atualmente. Então, é assim que eu chego aqui para essa live hoje. Eu acho que é um grato presente, né? O Matheus, quando ele me convidou, e depois eu conversei com a Michele, vir para essa live com esse tema, porque é isso que eu acredito. Eu acho que a gente tem várias fases nas nossas vidas e na história do nosso país, da nossa sociedade, mas é com fazer no hoje, com olhar prospectivo para um futuro melhor, é que a gente vai conseguir promover transformações. Então, é nessa lógica que eu aceitei esse convite e agradeço a Cristina, a Michele, o Matheus e a toda a equipe, e que a gente possa aqui ter uma noite, né, um momento em que a gente consiga conversar. Que futuro é esse? Que dúvidas a gente tem do hoje? O que a gente traz do passado que a gente está repetindo e que não vale a pena a gente levar para esse futuro? Então, é nessa perspectiva que eu trouxe uma conversa, né? Eu trouxe, na verdade, uma conversa, trouxe alguns slides de apoio aqui, mas, na verdade, a gente quer muito essa interação, tanto pelo chat quanto aqui na voz também, cedendo espaço aí para vocês. Eu acho que um pouquinho disso, né, Michele, que eu pude trazer aqui e contar por que eu chego até aqui. Obrigada, Elisângela. Eu lembro a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Que, se vocês quiserem conversar conosco, coloquem a pergunta aqui no chat. Fiquem à vontade para abrir também o microfone e poder interagir, tá bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E o espaço é todo seu, Elisângela. Obrigada. Eu vou colocar uma apresentação, acho que já está liberado, né, para eu colocar a apresentação. Eu vou só localizá-la aqui, já achei. Vou pedir para compartilhar. Todos já conseguem ver minha tela? Sim. Ok, né? Ok. Todos veem? Então, de olho no futuro. Que futuro é esse que a gente quer estar de olho, né? Que futuro é esse que a gente vê ao longe, mas esse futuro ele é instado nesse momento e tem tudo a ver com inovação, né?
Então, quando a gente está pensando em inclusão e com olhar para o futuro, a gente está pensando em inovação. Porque inovação, um dos conceitos mais simples, uma das definições mais simples é antever o futuro e fazer no hoje aquilo que você vai precisar no futuro. E aí vem uma primeira pergunta, né? Que futuro inclusivo é esse? Que futuro inclusivo a gente quer e espera? E eu pergunto para vocês irem aí compartilhando no chat, né? Que futuro é esse que você quer para você, para a sua família, sua família, os seus, quem tem filhos, para os seus amigos, mas principalmente para aquelas pessoas com quem você se relaciona. E o que é mais importante, que futuro você quer para o mundo? Porque o que a gente vai pensar nesse mundo, principalmente, é quais são essas mudanças que estão ocorrendo no agora. E que o momento que a gente passou da pandemia aceleraram transformações, acelerou que a gente tivesse uma maior visibilidade de questões que antes a gente não tinha. Ou se tinha, ignorava. Ou não dava, talvez, a devida atenção a alguns problemas que a gente tinha e vivia em sociedade. Então, por que eu tenho que estar de olhos no futuro mais inclusivo? Por que eu preciso pensar assim? Vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos colocar são essas transformações. A gente sempre soube que houve desigualdade no mundo, isso está posto. Quando nós temos uma crise econômica e financeira, a gente já tinha vindo de uma crise financeira em 2008, e passamos por diversas crises, e passamos por uma crise econômica. Nesse ínterim, nós passamos também por uma revisão dos nossos valores morais e éticos e a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós passamos por uma crise, inclusive, né? Da forma como a gente dissemina informação, da forma como a gente recebe informações e da forma como a gente vê ou não o outro. E num processo muito acelerado de um fenômeno que é chamado de líquido, nós vamos perceber que muito dessa essência e muito do que realmente importa para cada indivíduo, nós deixamos de perceber. E o que é mais relevante, esses indivíduos, ao se verem ignorados, passaram a reivindicar os seus espaços, os seus papéis, a sua posição na sociedade. Vocês querem ver um exemplo? Os movimentos que nós tivemos no Brasil em 2012, 2013, com várias reivindicações. Uma vez elas não escutadas, né, uma vez elas não transformadas em políticas públicas, uma vez não transformadas em ações concretas que pudessem prover de melhorias e de resultados para aquelas pautas que foram colocadas em 2012, 2013, as pessoas continuarem insatisfeitas. Não tendo uma política clara, as pessoas continuarem satisfeitas. Neste processo como um todo, e olhando para o global, a gente percebeu uma maior concentração de renda, não só em indivíduos, mas também em países. E a canalização e a circulação dessa renda, né, a mobilidade dessa renda, restrita a alguns grupos ilimitados. Então, com todo esse movimento, e que acelerado ou intensificado pela pandemia, os grupos sociais, os vários grupos sociais, eles começam a reivindicar seu espaço. Epa, eu existo. E no Brasil, um fenômeno muito marcante que a gente vai vendo isso acontecer é o fenômeno justamente da maior escolarização da população. O acesso à melhoria de renda num determinado período da população. E depois, gente, o recuo de tudo isso. Não, peraí, eu já tive acesso, eu sei o que é bom, a gente sabe que podemos chegar lá. Por que eu não tenho? Então, eu começo a ter convulsões sociais. E uma ausência total do Estado para minimizar ou para atender esses anseios sociais. Vocês querem ver também outra pauta que foi muito relevante no início dos anos 2000, depois do censo de 2010?
era a estimativa do aumento progressivo da população idosa do Brasil, mas principalmente do aumento da população de jovens. A previsão é que a gente chegasse a um ano de 2025 com mais de 50% da população de jovens. E que políticas de qualificação profissional, políticas de educação e políticas de inclusão desses jovens, sobretudo no mercado de trabalho, elas seriam muito relevantes. E o que a gente viu acontecer de lá para cá foi o esvaziamento de todas essas políticas. E o que a gente acaba vendo como movimento? A gente acaba percebendo vários movimentos de jovens, movimentos ou de influencers idosos, movimentos de mulheres negras, movimentos da população negra, e uma ascensão quase que meteórica de lideranças comunitárias, sobretudo das favelas. Veja como a CUFA cresceu nesses últimos anos, veja como a CUFA cresceu neste último ano, ao ponto aí de despontar um candidato a presidente da República. Esse mundo que a gente chamava de VUCA e que hoje seja BANI, com toda essa profusão de pessoas, de ideias, de movimento, de cultural, de circulação e concentração de renda, ele está mais difuso, mais complexo e, portanto, mais incompreensível. Você não domina. Está tudo em constante mudança e está tudo muito frágil. E se está tudo muito frágil, se está tudo em constante mudanças, vai nos demandar um esforço maior de poder entender tudo isso. E nós que vimos numa área muito técnica e muitas vezes de modelagem, né? Eu venho muito ali da prática da modelagem para projetos, para a execução de ideias, de metodologias e de modelos, a gente acaba querendo ter o controle de tudo. Na verdade, a gente não tem um controle de nada. E para começar a falar desse futuro mais inclusivo, a primeira compreensão que a gente tem é que nesse mundo complexo e dinâmico, nós não temos o controle, mas nós temos a gestão. Primeiro a autogestão e depois a gestão de quem for confiar, de quem e do que for confiado a nós. Então, a primeira coisa é flexibilizar. A segunda é ter empatia, né? E a terceira é ter escuta ativa. Então, nesse contexto, o que a gente vai ter? Primeiro, um imperativo nas organizações para esse mundo mais inclusivo é que se tornem mais diversas, né? Ontem, por exemplo, né, imagine, a gente demora para aprender, isso que eu quero dizer aqui. Ontem, por exemplo, eu estava vendo um post do superintendente de um grande banco e ele resolveu, aí ele ganhou um prêmio ontem de uma ação de marketing que ele fez direcionada às favelas. Foi receber esse prêmio e tirou uma foto com o troféu com toda a sua equipe. Eu olhei, proporcionalmente, tinha ali metade homens, metade mulheres, todos, a maioria jovens, mas nenhum negro, nenhum índio, nenhum favelado. Né? Ninguém, né, dando pinta, dizendo que era LGBTQIA+, nem que precise ter a bandeira. Mas quando você olha para aquela foto, depois de ter visto o banco XP Investimento repetindo a mesma foto, 2 meses depois, a gente se pergunta, o que nós aprendemos? Quando a gente olha para aquela foto e pensa, ele ganhou um prêmio porque fez uma mega ação de marketing, incluindo jovens das favelas, incluindo o digital e colocando colocando no jogo, que hoje é o fenômeno mundial aí, esqueci o nome, daqui a pouquinho eu lembro do jogo. Ele incluiu os jovens das favelas, ele entregou celulares, né? Ele disponibilizou celulares, disponibilizou também chips, fez uma grande campanha massiva em todo o Brasil, ganhou, mas qual a representatividade dessas pessoas?
até quando as pessoas, a gente vai assistir à pobreza, a gente vai assistir à diversidade e não vamos colocá-las no jogo? Né? A gente não está aprendendo ainda, eu vi ontem. Né? Então, por exemplo, para presidente da PwC nos Estados Unidos, companhias precisam representar mais a sociedade. E veja que essa matéria é minha, né? Eu fiz esse recorte em 2020. Eu estou falando de algo que eu vi ontem, dia 3/11/2021. A gente está demorando muito a aprender e o mundo está mais dinâmico. Uma outra questão que a gente vai ver e recorrentemente vai assistir, que as metas de inclusão chegam à cadeia de fornecedores. E foi interessante, porque hoje eu estava conversando com uma diretora de uma organização internacional na área de varejo elétrico, de produtos elétricos e eletrônicos, e ela falava, olha, a minha meta antes de quantidade de mulheres na empresa era de 42%. Antes mesmo da reunião com você, Elisângela, meu CEO aumentou a meta para 48%. E isso, em menos de um ano, nós estamos aumentando. Mas ele poderia ter aumentado para 50% ou mais, Elisângela, eu conseguiria bater essa meta facilmente em 2022. Então, as metas... E aí eu perguntei, então tá bom. Qual é o seu percentual hoje de mulheres na empresa? 38%. Eu falei, então você tem um desafio grande, né? Melhor atingir os 48% primeiro e depois ir para os 50%. Né? Então, eu estou contando isso porque o que a gente... Se a gente buscar, fazer uma rápida busca aí no Google, de novembro do ano passado para novembro desse ano, né? A gente vai ver um aumento, aumentar vertiginosamente o número de empresas comprometidas com o aumento da diversidade dentro das suas organizações. E elas vão começar pelo mais fácil. Qual que é o mais fácil, vocês sabem? Trabalhar com a inclusão? Não? De gênero, principalmente mulheres. Por quê? Porque causa menos polêmica. Porque supostamente é mais fácil você promover a inclusão de mulheres dentro da empresa do que ter que administrar os vieses inconscientes e os conflitos com a população negra, por exemplo, indígena, a gente nem entende, migrantes, LGBTQIA+, e negros. Não é fácil. Na verdade, as organizações elas não estão ambientadas a trabalhar. Então, a Ambev, por exemplo, uma das minhas clientes nessa área de inclusão, ela tem um firme propósito de aumentar a quantidade de mulheres nos cargos de gerência média. Falei, que interessante. E aí eles me chamaram para a primeira palestra de sensibilização para que os gerentes médios contratassem mais mulheres. E quando eu cheguei, eu perguntei, qual é o público? 80 pessoas. Quantos homens? A maioria. Quando eu cheguei lá, de 80 homens, 10 eram mulheres. Apenas 10 eram mulheres. Então, se nos cargos de gerência eu só tenho iguais a mim, a tendência é que eu continue trabalhando e contratando iguais e eu não vou mudando esse processo. Então, as empresas elas estão colocando como metas, colocando como alcance de resultados e colocando como propósito muito claro. Então, nós chegamos a um passo e que se acelerou nesse momento pós-pandêmico, e daqui a pouquinho eu vou explicar por quê para vocês, que a gente não tem mais como voltar. Se eu acabei de dizer que o mais fácil é contratar mulheres, quando a gente está falando de inclusão, qual vai ser o próximo passo? Vai ser contratar as outras populações minorizadas. E aí, qual é a pergunta? Nós estamos preparados? Né? E por que a gente tem esse movimento acelerado? Principalmente as empresas transnacionais, que com sede nos Estados Unidos, quando eles perceberam essa ausência do poder estatal, essa ausência das políticas públicas, eles começaram a temer uma convulsão social, a exemplo do movimento Vidas Negras Importam, que nos Estados Unidos foi muito mais violento do que foi aqui no Brasil.
Assim como esse movimento, outros movimentos podem ser instados. Porque se a população, se você atinge o básico das pessoas, se você não entrega o básico e atinge o primitivo das pessoas, que é a fome, né? Que é não ter onde fazer suas necessidades especiais, que é suas necessidades essenciais, que é não ter como morar, não ter como dormir, não ter como se abrigar, as pessoas se revoltam, as pessoas se revoltam. E ao se revoltarem, você cria uma instabilidade, e ao criar essa instabilidade, você promove convulsões e você perde o controle. E aí você tem que entrar com o exército. E nem sempre é bom, né? Ou você entra com o exército, ou você entra com a polícia, mas você tem que entrar com um sistema de força. Então, todas as empresas que têm sede no Brasil, e que são sobretudo norte-americanas, né, têm sede norte-americanas, elas tiveram e têm um alinhamento de trabalhar com a responsabilidade social. E aí é por isso, mais intensamente, a partir de 2020, a gente viu o tema do ESG aparecer mais precisamente na pauta das empresas, com indicadores, com ações, com proposições. E o S, ele vai justamente ao encontro da promoção dessa inclusão. E, sobretudo, como é que as empresas elas vão interagir nas comunidades onde elas atuam. Quais são as ações, quais são os projetos que elas vão implementar, que elas vão fazer acontecer para impactar as comunidades, aumentar o seu relacionamento com as comunidades e diminuir as situações de vulnerabilidades. E você diminui as situações de vulnerabilidade injetando recurso, injetando políticas, mas principalmente promovendo a mobilidade social dessas populações. E como você promove essa mobilidade? Com educação, formação, trabalho, renda, moradia. Você dá um mínimo de estabilidade para essas comunidades. Então, as metas de inclusão, elas vão muito além do RH da empresa. Elas vão para a área de responsabilidade social ou de sustentabilidade, como muitas empresas estão preferindo chamar, chamam de sustentabilidade, trazem os outros elementos, e também vai estar na cultura da empresa e vai entrar na prioridade e nas discussões do board da empresa. Né? Tem um CFO que eu gosto muito de citá-lo, que ele é da Diageo, que é uma das maiores empresas de destilados do mundo. Esse CFO, ele está no Brasil, ele fala do compromisso que ele tem, que a primeira frustração dele foi querer entrar na empresa para o grupo de diversidade racial e ter sido reprovado, não deixaram ele entrar. Mas que ele continuou com firme propósito de trabalhar nessa questão, então ele entrou para o grupo de diversidade LGBTQIA+, aí ele foi aprovado. Hoje ele trabalha, hoje essa empresa Diageo, ela tem, como uma das questões da diversidade e da inclusão, ela tem licença paternidade para todos os homens, semelhante ao que tem das mulheres. No board ele já tem 50% de mulheres. A próxima meta deles é trabalhar a inclusão de pessoas trans e trabalhar a aumentar a inclusão de pessoas negras nos cargos de autogestão. E ele diz, olha, eu quis tanto, que quando foi implantado, principalmente aos direitos de parentalidade, a minha equipe foi a mais prejudicada. De repente, a que mais, eu fiquei mais prejudicada, porque quando eu olhei, quase toda a minha equipe, ela estava licenciada para licença maternidade. Inclusive, o meu sucessor direto, ele estava de licença paternidade. Mas, mesmo assim, eu não abro mão. Não abro mão desse direito, não abro mão de continuar trabalhando a diversidade dentro da minha empresa. A Diageo, por exemplo, né, só para continuar com essa empresa, ela tem um trabalho firme, principalmente no Nordeste do Brasil, de inclusão de pessoas trans, principalmente na área comercial e na área negocial da Diageo. Né? Então, isso é um
dos avanços aí que a gente vai conquistando e vai percebendo como algumas empresas estão comprometidas com essas metas de inclusão. Eles, por exemplo, já concluíram a meta de inclusão de gênero, eles precisaram se mover e ir para os próximos pilares. Então, quais as vantagens que uma empresa tem, né? Primeiro, uma pesquisa de Harvard, né, de 2005, mostra que empresas que apostam na diversidade têm 33% mais de lucratividade que as outras. Uma outra pesquisa aqui do Hay Group, ele mostrou que os funcionários de empresas que praticam a diversidade são 17% mais engajados e 75% deles reconhecem que há espaço para inovar no trabalho que fazem. Olha, são duas questões que se complementam. Primeiro, se ele está mais engajado, significa que ele se sente confiante em espaço seguro para poder contribuir com seus conhecimentos e fazer com que a empresa cresça. Esse é um ponto. Outro, que eles reconhecem como espaço de inovação é porque eles podem colocar as suas ideias em práticas. E ao colocar suas ideias em práticas e inovar, eu tenho novos produtos, eu tenho novos negócios, eu tenho uma movimentação dessas empresas. Então, eu acabo tendo também um aumento da lucratividade, porque eu sou uma empresa que está sempre inovando, sempre com novas propostas e, de alguma forma, comparativamente aos meus concorrentes, eu tenho produtos que são mais interessantes concorrencialmente. Então, uma pesquisa também do McKinsey, de 2020, em um amplo, com 700 empresas e com cerca de 4.000 funcionários em todas as regiões, esse relatório mostra que as empresas que adotam a diversidade são mais inovadoras, colaborativas, rentáveis do que seus pares que não a adotaram. Então, gente, está comprovado por pesquisa que essas empresas elas acabam adotando. Quando a gente olha de novo para o futuro e olha esses dados aqui nos últimos 5 anos, a gente está falando de rentabilidade, de inovação, de colaboração. A gente não está falando do próximo tópico, que vai ser o movimento para o próximo ano, para os próximos momentos, que é o quê? A responsabilidade social nas comunidades onde você trabalha. A partir do momento que essa empresa ela olha para o seu território onde ela está atuando e ela traz para dentro representações, ela também passa a ter uma maior aceitação, uma maior capilaridade, e o que é interessante, ela acaba sendo vista como uma empresa, né, aí um brand de marca, né, uma empresa empregadora, uma empresa com compromissos sérios, uma empresa que está engajada e integrada no seu entorno, uma empresa de bom relacionamento comunitário. Então, esse aí, né, eu já dei o spoiler da palestra toda. Esse é o futuro, que as empresas consigam trabalhar muito para além dos seus fornecedores, dos seus clientes e dos seus colaboradores, que ela trabalhe nas suas comunidades, que ela promova impacto, sobretudo social, nas suas comunidades. E aí ela passa a ser reconhecida por essa responsabilidade. Então, Elisa, você está querendo dizer que se em determinado momento nós falamos muito de sustentabilidade ambiental e que está na pauta da vez, nós estamos aí no Fórum Mundial, né, de mudança climática, e falando sobre mudança climática, a gente tem essa preocupação ambiental e que muitas empresas já avançaram muito, outras ainda estão a caminho, né? A gente passa a trabalhar um outro componente muito especial, mas a gente precisa saber como trabalhar, que é o componente social. E aí o gestor de projetos, com a bagagem técnica que a gente tem de implantar e promover resultados, avaliar resultados e testar, nós acabamos sendo muito cruciais. E aí eu posso responder talvez uma pergunta que vocês tenham feito. Por que, Elisângela, você foi para o terceiro setor se você queria o setor corporativo? Porque no terceiro setor faltam perfis como os nossos, de gerenciamento. As coisas são feitas de forma bastante familiar, intuitivas ou filantrópicas.
Então, qual que é o próximo passo do futuro? Sair da filantropia e ter um olhar mais projetista de quais são as ações e as intervenções que eu quero fazer na sociedade com resultados. E por quê? Porque as empresas vão investir dinheiro para fazer. Elas querem resultado. A cada R$1 investido, elas querem saber qual o impacto que elas vão promover nas comunidades e na vida das pessoas. E nós sabemos fazer isso, né? A gente sabe como fazer a mensuração disso, como fazer essas implantações. Quando a gente traz aqui um outro dado que é bastante relevante, quando a gente olha aqui para o cenário, né, latino-americano, de como a influência positiva da liderança, que é mais inclusiva, como é que ela vai trabalhar essas empresas? Uma coisa, o que os funcionários relatam, né? Funcionários relatam uma cultura pró-trabalho em equipe. Nas empresas mais diversas, eles relatam mais que nas empresas menos diversas. Olha só, né? Existe um ambiente de confiança e de diálogo aberto, mais nas empresas diversas do que nas outras. A promoção da inovação, também em empresas mais diversas. Os gestores moldam valores, também nas empresas mais diversas. E nesse dado eu quero me deter um pouquinho aqui. Os gestores moldam valores. O que esses gestores moldam valores e que é muito relevante? Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente não está falando de uma máscara, de um macaco. Nós estamos falando daquilo que você faz, acredita ser o certo e que você pratica como um valor seu e que é muito importante para você. Não adianta eu estar numa empresa que tem o valor da diversidade se eu não sou uma pessoa que gosto de conviver com facilidade entre as diversidades. Não vai funcionar. Empresa e funcionário não tem valor. Então, a transformação rumo ao futuro da diversidade acontece primeiro em nós, gestores. E ele acontece na concepção do projeto. O projeto mais diverso, ou que já começa com o princípio de diversidade, ele começa ouvindo pessoas, ouvindo e acatando ideias, confiando que qualquer pessoa, de qualquer origem, e de onde quer que ela venha, ela é capaz de construir algo e entregar resultados. Nós que temos um perfil muito técnico, qual que é a nossa tendência? De desconfiar de quem possa vir entregar resultados que não tenha a mesma trajetória de formação que nós, ou que não tenha os mesmos selinhos adesivos de gestão de projetos que muitos de nós temos. E a gente precisa perceber que há potência. Eu vou citar um exemplo muito claro para vocês que aconteceu comigo. Eu chegando no território, ninguém conhecia a minha organização, eu tinha 3 contratações para fazer. Essas 3 contratações, uma em cada território, eu precisava que fossem pessoas que articulassem o território, mobilizassem pessoas, conhecessem o território. E foi me apresentada numa das reuniões, numa das entrevistas que eu fiz ainda de mapeamento e diagnóstico, uma pessoa assim, muito emblemática, eu vou só descrevê-la para a gente perceber que ela não faz parte do padrão status quo, uma mulher de pé, né, negra, de pele clara, mais forte, com um black power, com cabelo loiro, com aquela cor assim da água oxigenada quando a gente passa para os pelinhos do braço, e que fala e que agita, né? E essa pessoa, ela não tem ensino superior. E pasmem, nem fundamental. Ela tem 45 anos, é a primeira vez que ela está estudando. Mas essa mulher, ela tinha uma dinâmica e um respeito com todos os atores daquela comunidade, que eu falei, eu quero trabalhar com ela. E contratei. Foi a primeira carteira assinada da vida dela. Quando ela foi, como ela mora na favela, ela não tem endereço, comprovante de endereço. Demorou mais de um mês para que um banco
aceitasse abrir uma conta para ela. Ou seja, pensem bem, em 1974 foi autorizado que mulheres tivessem conta bancária em seu nome, tivessem cartão de crédito, tivessem acesso ao crédito. Essa mulher, 47 anos depois, não tem esse acesso. Porque a condição dela de morar não é igual a de quem faz as leis, ou quem faz as normas. A organização que estava financiando esse projeto, 2 meses depois de eu já tê-la contratada, me chamou e falou, mas essa pessoa não tem o perfil. O salário dela é muito alto. Eu falei, mas o salário dela é R$2.000. Não, o salário dela é muito alto para o perfil dela. Tá, refaz o currículo dela, eu vou ver se a gente concede essa contratação. Eu refiz o currículo dela, coloquei todas as habilidades e competências que a habilitavam ao cargo. Uma semana depois, a financiadora me volta, olha, nós não aprovamos. O dinheiro que você pagou essa funcionária precisa ser devolvido e no nosso projeto a gente não pode aceitar, ela precisa ter curso superior para ser contratada. Então, gente, não adianta a gente falar em inclusão e diversidade se a gente não muda os parâmetros com que a gente avalia as competências e habilidades das pessoas para exercerem determinado cargo. Eu continuei com a pessoa, a organização para a qual eu trabalho assumiu a remuneração dela e a financiadora disse que para que a gente usasse o recurso para uma outra finalidade. Né? Mas a gente ainda está muito longe. Isso é esse ano, viu, gente? Nós estamos ainda muito longe de conseguir agir com inclusão, agir com diversidade. Então, se eu moldo esses valores, quais são os critérios que eu vou ter de contratação de equipe, quais são os critérios que eu vou ter de concepção de projeto, seja ele em cascata, seja ele um projeto híbrido, seja ele um projeto ágil, seja ele um projeto tradicional, convencional, qual é a forma que eu penso e que eu vou gerir meu projeto e coordenar minhas equipes. Né? Então, a gente precisa rever muitos dos nossos valores. Essa é uma perspectiva de futuro. Bom, senso de pertencimentos. Então, funcionários que permanecem por 3 ou mais anos, eles estão também nas empresas mais diversas. Funcionários que querem ser promovidos, eles estão também em empresas que são mais diversas. Mais lucro, probabilidade de ter uma performance financeira superior a seus pares, também nas empresas que têm maior diversidade. Chance de performance financeira subir como uma liderança diversa, também. É relativo, né? Aqui, embora o número apareça ali um pouco maior, mas se a gente olha para os dados hoje, né, principalmente média de liderança e alta liderança, onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas indígenas? Onde estão os migrantes? Onde estão as mulheres? Possivelmente a gente vai ver populações, né, representantes LGBTQIA+, homens, mais facilmente nessas posições e a depender da empresa do que em outras organizações. Mas esses outros, né, essas outras populações vulnerabilizadas, a gente dificilmente vai perceber que ela consegue ter uma maior performance e ir subindo nas lideranças. Eu sou mentora de um gerente de uma grande organização no Brasil. Ele é um homem negro e o sonho dele é ser gerente. Ele está na empresa há 15 anos, ele já viu 3 sucessões. 3 contratações de mobilidade de outros setores, ou novas contratações para ser o superior dele, mas ele não ascende. Qual vai ser a tendência? É que ele vá para uma outra organização, não que ele ascenda nessa mesma empresa. Então, essas questões as empresas vão precisar olhar. Quem são as pessoas minorizadas que eu tenho na empresa e quais são as chances dela galgar? E, possivelmente, essas chances de galgar outras posições, elas serão mais difíceis. Por quê? Porque quem está na autogestão, e a gente volta nos valores, eles pensam de uma forma,
agem de uma forma, falam de uma forma, têm uma trajetória e querem que quem venha também corresponda a esses mesmos parâmetros. É muito difícil uma Elisângela falar como um presidente ou um CFO internacional, porque Elisângela veio da periferia, ela tem uma outra trajetória cultural, outra formação, outra forma de ver o mundo que não as pessoas que estão nesses lugares hoje. E aí, até que ponto nós, de fato, estamos preparados para lidar com essa outra forma de ver o mundo, outra forma de existir no mundo, né? Então, aí, a gente vai precisar repensar muito os nossos valores. Eu trago aqui para vocês também um pouquinho dessas dimensões da diversidade para a gente ficar aqui no mesmo parâmetro, mas eu acho que eu estou falando muito. Eu queria ver se vocês têm perguntas aqui, antes até da gente passar para essa outra questão. O Matheus coloca aqui, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, da Verna Myers, né, de inclusão da Netflix. Eu não lembro se é dela, mas essa é uma mulher que está fazendo um trabalho incrível nessa área de diversidade e inclusão, né? Daí o outro dia a gente fala de Netflix, né? Que tem, assim, eu acho que vale a pena a gente olhar, e o olhar dela é muito prospectivo, o olhar dela é bem futuro. E se vocês observarem, a Amazon Prime está copiando e fazendo o mesmo trabalho que ela, está muito semelhante aí, e acabaram de contratar, por exemplo, o ator Lázaro Ramos, brasileiro, talentoso, que atua em várias esferas aí da arte, para ocupar uma posição de criação de arte na Amazon. Olha que diversidade latino-americana eles estão buscando, né? Então, é uma outra hashtag, fica a dica para o que vem pelo futuro aí, né? Então, essa questão, quais as dimensões? Eu vou passar por aqui e faço comentário sobre essa sua citação. Quando a gente pensa em diversidade, quais são as dimensões que nós estamos trabalhando? As primárias. E olha só, gente, quais são as primárias? Vamos brincar aqui um pouquinho. Eu, Elisângela, nasci negra, eu não mudo isso. Nasci do sexo feminino, também não mudo isso. Hoje eu tenho 47 anos, sou quase umas 50 a mais, não tem como mudar isso, é uma condição da vida. A minha orientação afetivo-sexual, por enquanto, é hétero. Isso a gente pode até mudar, mas é uma opção minha, ninguém pode interferir. Habilidades físicas, né? Eu tenho em funcionamento todos os membros do meu corpo, o que não é a mesma condição de outras pessoas. Eu trabalho, por exemplo, com um colega surdo. Eu trabalho com outro colega que é cadeirante. Né? Eu não posso mudar essas habilidades deles, né? Eu não posso, eles estão neles. Outra questão, a etnia. Eu sou uma afrodescendente. Aí agora vamos discutir. Eu posso mudar uma dessas condições aqui? Eu posso intervir nelas? Não. Eu tenho que simplesmente o quê? Aceitar. É uma condição existencial das pessoas. Agora vamos ficar atento aqui a 2 pontos. Essa é uma teoria que é lá do início dos anos 2000, e de lá para cá a gente vem discutindo e estudando muito, mas eu ainda quis usar esse círculo. Tem raça e tem etnia. Aí todo mundo vai falar aquela história do Morgan Freeman, né? A raça é humana, né? Todo mundo... gente, realmente a raça é humana, é corretíssimo. Etnias são várias, eu sou da etnia né? Africana, né? Descendente de africanos. Agora, a raça, gente, quem diz que a minha raça é diferente é uma questão cultural. Eu racializo as pessoas, coloco características que inferiorizam essas pessoas para dizer que ela tem uma raça inferior. Então, a raça é uma criação, então ela é o mudo. Ela é uma concepção construída para justificar o regime escravocrata do século 17, 18 e por aí vai, principalmente com as pessoas da raça negra. Então, raça é um vocábulo que tende a sair do nosso vocabulário. A gente vai passar a trabalhar com etnia. Entendeu? Então, gente, essa condição aqui, primária,
eu não mudo, ela vem comigo. Eu preciso olhar para o outro e aceitá-lo do jeito que ele é. E aí vem a secundária. A depender da minha trajetória de vida, das condições que me foram dadas, de poder estudar, de ter uma casa, de ter um carro, de poder ir para o exterior, de poder fazer uma excelente universidade, de poder fazer todos os cursos e processos para ter uma certificação PMI. Eu vou ter uma condição diferenciada, a depender do lugar que eu venho, a depender da minha origem familiar e do acesso a recursos disponíveis na sociedade. Então, aí o meu estado civil, ele vai, né, vai depender de como eu construir minhas relações, a minha renda ainda vai depender de onde eu venho, e talvez pouco das minhas qualificações, mas o que indica ainda influencia muito. A localização geográfica. Né? Quantos de nós, não sei se tem muitas pessoas que vieram da periferia, não dizem aonde mora. Né? Os meus filhos são meninos pretos, criados na zona, na asa norte de Brasília. Meninos pretos que estudaram em escola particular, que fizeram inglês, que tiveram acesso à cultura, a algumas viagens, e que, quando eles foram para o mercado de trabalho, eles tiveram acesso a emprego muito rápido. Meus filhos, eles não ficam muito tempo desocupados. Meus sobrinhos da mesma idade, que moram nas favelas do Capão Redondo, aqui em São Paulo, que já foi considerado uma das áreas mais violentas da América Latina, eles passaram todo o período de pandemia desempregados, porque o simples fato de serem negros e mencionar que moram no Capão Redondo, todas as portas se fecham para eles. Experiência de trabalho. Quais experiências você tem? Eu estudei em Harvard. Não, eu estudei ali no Cabrobró do Norte, Fafifó, né? Tinha uma faculdade aí em Brasília que eles apelidaram de Fafifó. Você fala, dependendo da instituição da qual você veio, seu currículo não é nem considerado. Você dizer que é muçulmano ou dizer que é do candomblé, talvez você não seja considerado, mas são escolhas que você vai fazendo ao longo da vida de acordo com o seu perfil. E alguns desses pré-requisitos, ser casado, ganhar 10 mil reais, morar no Alphaville, ter estudado em Harvard, ser da religião cristã evangélica ou católica, ter pós-doutorado, ele te dá pontos a mais para você conseguir determinadas colocações. Isso é o quê, gente? Meritocracia, porque não é acessível para todo mundo. Então, se não é acessível, se não é equitativo e a pessoa desponta e é mais privilegiada do que as outras, a gente está falando de meritocracia. E não é porque eu não tenho mérito, mas é porque eu tenho cracia, eu tenho aristocracia. E cracia me dá um peso maior de hierarquia. E se eu hierarquizo pelo que as pessoas conquistam por causa do meio em que elas vivem, eu estou falando de uma meritocracia, eu não estou falando de uma equidade. É nesse sentido. Então, vem esse segundo contexto. Num terceiro movimento, quando a gente entra nas organizações, e aí a gente está voltando para as organizações, que é a partir dela que a gente vai promover essa inflexão, né, essa flexão da inclusão, a gente vai colocar outros parâmetros, que é o tempo de casa. É muito diferente, né, para nós, gerentes sêniores, de um júnior que está entrando agora. Mas o que a gente pode fazer com esse júnior para que ele esteja melhor colocado? Eu sou a favor das equipes mistas, né, intergeracionais, principalmente na gestão de projetos, porque a troca é absurda e a inovação ela vem mais rápida. O nível hierárquico, quanto maior a sua hierarquia, maior é a sua posição ali para tomar decisões, sua credibilidade e respeito. E muitas vezes nem é assim, eu teria vários exemplos. A unidade de negócio em que você trabalha, a senioridade, né, que eu já falei, a área, né, em que você atua na sua organização,
a ocupação que você tem. Então, essas questões que são organizacionais, elas acabam também ou restringindo a sua visão da diversidade, ou, se você vê com maior flexibilidade, ela amplia os seus horizontes para que as suas equipes sejam mais inclusivas. Vê que agora eu já não estou nem falando de diversidade, eu estou falando de inclusão. Se eu fecho esse ciclo e eu tenho determinados valores, lembra lá os valores? Eu vou, de novo, fechar e vou impossibilitar a inclusão de perfis que são excelentes. Né? E nesse sentido, por que a gente quer ir para um futuro? Aí eu queria voltar na questão do Matheus, né? Por que promover a diversidade? Então, quando eu promovo a diversidade, né, Matheus, eu acho que é uma frase fantástica, eu estou realmente, olha, nós vamos cumprir metas, que foi lá o primeiro que falei, vamos cumprir metas, vamos ter várias pessoas na nossa empresa, 50% de mulheres, 50% dessas mulheres serão negras, vamos ter X pessoas indígenas, vamos ter pessoas morando vindas da periferia, mas aí você chega na organização, você não tem acesso à informação. O que você fala não é acatado. A sua remuneração é diferente das demais pessoas. O happy hour, a pessoa menos favorecida financeiramente, ela não vai porque ela não tem grana para o happy hour, e sempre as confraternizações são no mesmo local e no mesmo espaço, que não são acessíveis para essa pessoa, né? Mas você já foi lá na favela, no barzinho da favela? Né? Mas a gente precisa mudar a perspectiva, né? E ir visitá-la também. Saber o que ela faz e onde ela vai fazer tudo isso. Quando ela fala assim, chamar para dançar, é justamente você colocar a pessoa no mesmo rol. E às vezes é tão inconsciente, que, por exemplo, eu trabalho numa organização em que há um processo de inclusão e que ele acelerou, principalmente nos últimos anos. E eu trabalho com colegas que não estão no Brasil, estão fora do Brasil, mas as nossas equipes são integradas e multidisciplinares a depender do tema e do assunto que precisa ser tratado. E tem um projeto que eu preciso fazer a decisão tática e operacional dele. E o meu colega que estava fechando o aspecto relacional internacional falou assim numa reunião para mim, olha, você não precisa participar da próxima parte da reunião, porque você não precisa estar nessa negociação do contrato. São os termos do contrato, são mais administrativos, isso a gente cuida. Sai da reunião. Minha chefe superior virou para mim e falou assim, mas o que ficou decidido no contrato de parceria com essa empresa? Eu falei, eu não sei. Fulano, ele está tratando e ele me disse que eu não precisava ficar na reunião porque ele trataria disso. Em menos de 24 horas eu tinha acesso a todos os documentos com perguntas do que eu achava de cada uma das cláusulas. Entendeu o que é fazer inclusão e o que não é fazer inclusão? Às vezes, na melhor das boas intenções, você exclui a pessoa do processo. Mas quando esse processo de exclusão de determinadas decisões, elas vêm de uma forma de falar, olha, eu sou superior, eu estou tratando aqui, ou vem de homens brancos, heteronormativos, e tem ali uma questão relacionada a uma mulher negra, a gente já precisa olhar com mais cuidado. Restringir acesso à informação, gente, é um dos principais indícios de que não há inclusão. Não participar do cafezinho é um dos principais indícios de que não há inclusão. A pessoa ficar calada durante toda a reunião e não emitir opiniões ou ideias criativas é sinônimo de que não há inclusão. Então, a gente precisa estar atenta a todos esses movimentos. E é a parte mais difícil de fazer. Então, vocês estão entendendo que, até este momento, como um processo de reparação social, ética, a gente vai promover a inclusão? Todas as empresas estão preparadas em promover a diversidade? Desculpa, todos nós. Todas as empresas, é um movimento sem volta. Para o futuro, as soluções estão nas inclusões.
como é que, de fato, a gente vai promover a inclusão se isso se dá nos aspectos relacionais? A gente precisa mudar comportamento, a gente precisa mudar valores e modos operantes. Esse é o futuro. Então, por que, então, querer esse futuro mais inclusivo? E aí a gente pode pensar, principalmente, aí, quando a gente olha para mulheres, né? Como é que a gente pode promover, né, a probabilidade de aumentar a renda quando há uma maior quantidade de mulheres trabalhando em determinada empresa, por exemplo, né? E aí, como os dados, né, as conclusões são parecidas com outra informação que eu já passei, eu vou passar por esse aqui, vou avançar para eu poder abrir aqui para a gente ir conversando. E quando a gente olha, tem 3 aspectos interessantes que a inclusão ela pode favorecer. A motivação e a saúde organizacional. Tem um outro aspecto da inclusão que é importante. A motivação e a saúde organizacional e pessoal. Nós temos, né, agora com a pandemia, um alto índice aí de incidências de doenças mentais. Mas em ambientes não inclusivos, eu tenho um alto índice também de doenças mentais das pessoas negras, por exemplo, ou das mulheres, por exemplo, né? Ou das pessoas LGBTQIA+. Acaba aumentando o índice e a procura recorrente a tratamentos psiquiátricos, né? Principalmente psiquiátricos, mas também psicológicos, né? Esse é um outro fator. Outra questão é que você acaba tendo uma redução de turnover. E a gente vai perceber que quando você atrai a diversidade, mas você demite muito rápido, as demissões são geralmente por questões comportamentais. Quando vai se analisar as questões comportamentais, a gente vai perceber que as reações de alguns indivíduos, eles se dão devido a conviver num ambiente considerado tóxico, num ambiente altamente discriminatório. E isso vai acontecer principalmente com as pessoas com deficiência, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+. Então, fica aí uma outra questão para a gente observar. E aí a questão da performance, né, que eu já tinha falado também, de que quando elas apostam, melhor esses números. Bom, se a gente quiser, de fato, promover um futuro inclusivo, eu coloquei aqui 4 aspectos assim, bem simples, mas que essa mudança de comportamento altera nossos valores, porque a gente vai ficar, enquanto gestores, gerentes de projetos e líderes, o tempo todo aí convidado a nos autoanalisar. E um deles cada pessoa é única e interessante. Lembra lá dos aspectos primários da diversidade? Cada pessoa é única e interessante. Pergunte a ela. A Michelle, ontem, para fazer o nosso approach aqui, né, preparando aqui para essa mediação que ela está fazendo, ela me perguntou, me fala um pouco de você, né? A gente saiu depois dessa conversa, né, que começou com essa pergunta simples, me fala um pouco de você, sua trajetória, como você chega aqui. A gente já saiu quase amigas íntimas. Por quê? Porque ela estabeleceu empatia, ela se interessou genuinamente pela minha história. A gente já começou ontem de forma inclusiva. Obrigada, Michelle. Né? Então, conhecer seus talentos, suas competências, né, individuais, seus relacionamentos coletivos. Rompa o silêncio quando presenciar falas e comportamentos discriminatórios, né? Que foi o que a minha chefe fez. Quando ela percebeu que aquele comportamento do meu colega não era inclusivo, ela foi lá e reverteu todo o processo e me colocou na roda de discussões também para fechar um contrato de parceria. Acolha feedbacks como oportunidade de crescimento pessoal e mudança de comportamento. É muito importante que a gente consiga ouvir o que o outro está sentindo, o que o outro percebeu, sem se ofender, sabe? Sem levar para o lado pessoal, mas a gente não nasceu sabendo. Né? Né, mesmo, olha, você é uma pessoa negra e comete homofobia, ou comete machismo,
ou discriminação de classe. Somos humanos, erramos e vivemos numa sociedade com todas essas questões. Fatalmente, elas atravessam por mim e eu vou reproduzir. Eu só preciso que o outro, ouvir o que o outro tem a me dizer quando eu não mandar bem. Porque muitas dessas coisas, né, desses nossos comportamentos, nós agimos inconscientemente. E quando eu escuto o feedback, eu estou aberta a ouvir o outro, eu vou me auto-observando e vou limpando essas questões, esses vieses que não condizem mais com o momento atual e não condizerão com o futuro. Use seus privilégios para praticar a inclusão. Eu estou utilizando. Nas posições em que eu estou, e com as redes de relacionamento que eu tenho, eu estou nos meus projetos, sempre disposta a promover a inclusão, a visibilidade de quem não tem e melhorar a mobilidade social e educacional das comunidades onde eu tenho atuado. E eu acho que, nesses 23 anos, eu consigo fazer isso com projetos que parecem ser duros, matemáticos, modelísticos, né? A gente consegue fazer em qualquer outra situação, em qualquer outro lugar, né? Então, o que era a inclusão? É uma prática constante. Além de uma prática, é um aprendizado constante. Nós não vamos, com uma simples palestra ou com um mini curso, resolver. Esse é um problema social, é um problema estrutural, e que a Michele muito bem trouxe, que é, com um olhar, um novo olhar, a gente se lança a uma festa, se não for me engano, era isso que ela disse, eu gosto muito dessa analogia das frestas, a gente lança o olhar para uma fresta, abala a estrutura e a gente vai acabar rompendo. Eu sei que muita gente quer ir lá e impactar, né? Mandar, colocar explosivo, explodir tudo. Mas é processo de aprendizado, né? Incluir e sermos menos discriminatórios e menos preconceituosos é uma tarefa de aprendizado, né? Fica e registra e consegue se superar quem conseguir aprender e colocar em prática. Mas primeiro nós precisamos mudar os nossos valores para melhorar o nosso olhar sobre essas questões sociais e aí sim a gente fazer o planejamento dos nossos projetos, a implantação dos nossos projetos. Eu fico por aqui, né? Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição para a gente conversar mais sobre essas questões que a gente trouxe aqui. Estou à disposição. Boa noite. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Elisângela? Você pode abrir o microfone ou aqui também participar com a gente pelo chat. Se não tiver, Elisângela, eu tenho uma. Eu também tenho uma, Michele. Pode falar primeiro, depois eu compartilho. Você mencionou o caso do Anderson, né, da Central Única de Favelas. Como você, o Anderson, e tantas pessoas que já receberam portas fechadas, trabalharam não? Como não desistir? Como encontrar alguma motivação interna que possa conversar com o seu propósito de vida ou qualquer coisa do tipo? E a frase que eu falei foi: eu quero uma palavra capaz de abrir no outro uma fresta de luz. É da Heiser. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Hayato. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Michele, porque nós somos pessoas fora da curva, né? Nem todos os acessos, a oportunidade que nós tivemos, as pessoas em geral têm, porque faltam políticas públicas. Então, tomar as nossas histórias como referência acaba sendo perigoso. Eu prefiro ser inspiração do que ser referência, né? Porque eu tenho um propósito muito forte em mim e isso me fez superar todos os nãos e todas as barreiras que eu ainda enfrento, né? Até eu começar a falar sobre racismo, os meus amigos não sabiam que eu era uma pessoa racializada e que eu sofro uma situação de racismo por dia,
minimamente, né? Quando não mais. Mas o que me motivou foi um forte desejo de não ser uma pessoa pauperizada, uma pessoa pobre e ter que morar na periferia em péssimas condições. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu continuo uma pessoa estudiosa. E mesmo sem ter pessoas, referências negras, quando eu era criança, eu percebia que quem não estava naquela situação em que eu estava, tinha estudado. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu fui estudar e foi, eu posso dizer que foi o estudo que me tirou. Imagina, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade como empregada doméstica e babá. Então, todo o meu estudo, ele me acendeu dos 11 anos de idade aos 17 a ser secretária. Olha que diferença. Mas se eu não tivesse estudado, não tivesse passado por essa trajetória e não tivesse tido essa consciência, eu não teria mudado. Os meus filhos que são negros, comparado com os meus sobrinhos negros, mas que tiveram acesso a estudo, eles têm também uma melhor condição social, de colocação profissional e financeira, melhor que a dos meus sobrinhos. Então, eu vi que o estudo era o caminho, e foi isso que eu fiz. Hoje, eu tinha um desejo muito forte, além de deixar de ser uma pessoa pauperizada, eu tinha um desejo muito forte de ser reconhecida pela minha competência técnica. Né? Hoje, aos 47 anos, independente de quem diga não goste de mim, que às vezes as pessoas só não gostam de você, né? Você tem um defeitinho ou outro, mas as pessoas às vezes não gostam. Independente do que as pessoas falam de mim, eu sei qual foi a base, a rede de relacionamentos que eu construí e que confiam no meu trabalho. Né? Eu acho que essas são as principais características aí que eu tive. Desejo muito forte de não ser pauperizada, uma vontade, uma habilidade muito boa de estudar e um desejo, um sonho de ser reconhecida pela minha competência técnica. Isso fez de mim... fez com que eu superasse todos os nãos e todas as barreiras e estou mais preparada para as que virão por aí agora. É isso. Obrigada, Cris. Você mencionou bastante, Cris, ó. Elisângela, estou falando com a Cris aqui. Você mencionou bastante essa questão da necessidade de legalização, né? De nós termos políticas públicas que trabalhem isso. E a gente não jogar para a plateia o tempo todo que isso seja feito pela sociedade, sendo que é um papel também meu, seu, mas também do governo olhar por isso. Recentemente a gente teve uma questão, né, de uma pessoa que usou opinião quando estava se tratando de preconceito. E muito obrigada por você trazer essas questões. Matheus, a gente pode trazer o Rodrigo antes de você? Rodrigo, por gentileza. Obrigado. Elisângela, parabéns pela palestra aí, pela tua trajetória também. Parabéns aos organizadores por trazer o tema, muito enriquecedor. Bom, eu sou do Conselho Consultivo do PMDF, sou fundador, fui presidente, e eu fico feliz também do PMDF ser uma organização que tem, assim, eu não digo nem ser inclusiva, mas tem uma naturalidade de lidar com esses temas. A nossa primeira presidente foi uma mulher, a Margarete, né? Tivemos recentemente a Natália, tivemos também o Rogério Aparecido no Conselho Consultivo como presidente também, que é um negro. E eu acho que isso nunca foi um problema no PMDF, e também até nesse pauta da questão da inclusão social. O Marcelo Cota, que foi presidente e conselheiro também, e é conselheiro, atual presidente do conselho, ele desenvolveu um trabalho que é o meu projeto futuro, levar práticas de gerenciamento de projeto a jovens carentes, né, desassistidos. Então, assim, eu acho que até com naturalidade, o PMDF é uma organização que tem buscado, não por uma questão de um mero favorecimento, assim, mas com naturalidade abraçado aquelas pessoas com competência, com liderança, né? E eu fico muito feliz de trazer essa pauta, de que seja trazida essa pauta que você está trazendo, com esse teu testemunho, essa abertura, porque eu acho que o PMDF é um bom palco para trazer esse tema, e espero que reverbere cada vez mais, né? Eu acho que a gente tem uma trajetória aqui de levar
profissionalismo, levar caminhos de crescimento, né, para profissionais e melhores resultados em diversos tipos de projetos, nesse âmbito até governamental que a gente está incluído. Eu acho que a atenção por esse tema, tanto do ponto de vista da diversidade em si, mas também, como você trouxe aí, as inclusões comunitárias com as pautas sociais, eu acho que é sempre muito relevante, né? Obrigado mais uma vez e fico feliz aí de estar presenciando aí essa apresentação, tá bom? Obrigada. Elisângela, o Ulisses trouxe aqui. É gratificante poder assistir um evento em que, na posição de autoridade, vejo uma pessoa preta. São poucos eventos assim, mas estamos ganhando espaço. Orgulho. Ulisses, se você quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Caso contrário, Elisângela, passo a seu de novo. Não sei se o Ulisses quer falar. Acho que o Matheus queria falar, não era, Matheus? Não, boa noite. Só queria realmente agradecer, porque é muito difícil, assim, eu como pessoa preta, eu tenho essa dificuldade, eu me identifiquei com, sei lá, 90% que você disse. Eu tenho que me provar 2 vezes e eu entendo totalmente a sua luta. Eu sou uma pessoa, putz, que tem um currículo, assim, várias pessoas falam, meu currículo é muito bom, mas eu sinto no meu ambiente de trabalho que eu sou preterido, e assim, porque eu não me encaixo em alguns perfis. Então, é ótimo que a gente esteja ganhando espaço, é ótimo que a gente esteja ganhando voz, e é ótimo ver uma mulher preta numa posição assim de autoridade, numa posição de destaque, e é muito bonito o seu trabalho, e eu sinto muito orgulho. Obrigada, Ulisses. Ulisses, eu tenho um artigo no Correio Brasiliense, depois eu podia procurar aqui o link, que eu falo justamente sobre essa questão do currículo, né? O artigo, inclusive, se chama Um Currículo Respeitável e Trajetórias Negras. Quando puder, dá uma olhadinha, né? Eu trago um pouquinho do desconforto das pessoas, às vezes, em ver uma pessoa preta com um currículo tão qualificado, mas não ocupando determinadas posições. Ela nunca ocupa determinadas posições, né? Então, quando puder, dê uma olhadinha, tá bom? Com certeza. O Matheus, gente, eu adoro o Matheus, ele é de uma agilidade, gente, já está aqui no chat para vocês verem. Depois, Elisângela, depois, se você quiser também, a gente tem um espaço no nosso site para divulgar artigos, matérias que você quiser dar visibilidade, né? Nosso blog fica à disposição. Tá? Obrigada, Cristina, eu aceito sim o espaço, tá bom? Matheus. Não, Michele, obrigado. Queria comentar um pouco do que o Rodrigo trouxe aí dessa abertura do PMI-DF, e eu agradeço muito a Cris pelo espaço que ela tem me dado dentro do PMI-DF, né? E são esses eventos, esses bate-papos, os contatos que ela possibilita que eu tenho, que me faz abrir a mente e ver e sentir o incômodo com o tanto de privilégio que eu tenho, né? Eu converso muito com a Wanda, que está aqui também. Um tempo atrás, coloquei uns 6 anos, eram coisas que não me incomodavam, mas que hoje me incomodam muito, né? E eu passei até essa visão, a sentir esse incômodo e a querer usar esse meu privilégio para ajudar outras pessoas depois da abertura que o PMI-DF me deu, aí com a Natália Tatagiba e com a Cris, né? Então é só reforçar aí meu agradecimento, e a você também que está sempre aqui com a gente. E é isso. Olá, Elisângela, como é que você Oi, está? Wanda, Pessoal. tudo bem? Então, assim, discussão riquíssima, inclusive a gente discute muito a respeito de ocupação de espaços de decisão, não é? Então, ou seja, espaços que são plenos para que a gente possa mesmo contribuir a alterar a realidade, né? Então, como que as pessoas que estão em situação, que foram colocadas em vulnerabilidade, possam realmente tomar as rédeas
dos rumos da própria vida e da sociedade, né? Assim a gente só consegue ocupando esses certos espaços que nos são negados muitas vezes, né? Então, assim, essa discussão que você traz aí de inclusão é super importante. Obrigada, Wanda. Fiquei tão Obrigada, feliz Wanda. por você e pela posição aí da Ambev Tech, né? Eu acho que é esse o nome, né, do Foi, programa. né? Nossa, quando eu vi a divulgação, olha, eu confesso que eu vibrei com muita felicidade, porque a gente sabe, né, eu conheço um pouco da sua história, e quando eu te vi chegar nesse espaço e vi você vibrando, né, feliz aí com a sua conquista, saiba que eu vibrei muito positivamente com você. É mais uma que alcança um espaço merecido. Parabéns. Gente, obrigada. E assim, tem papel de vários, né, de várias pessoas, daqui do PMI, da outra, né, das nossas conversas familiares. Então, é daquilo que você fala, a gente meio que o acesso aos recursos de pessoas que estão com a gente, sabe? Então, assim, é importante a gente estar próximo de instituições, pessoas que estão com a gente, né? Então, assim, as que não estão, ok, deixa para lá, mas que a gente colhe com quem quer nosso bem, com quem quer nosso desenvolvimento, com quem quer que a gente cresça. E então, assim, é isso que eu recomendo, assim, para todo mundo que está aqui hoje, inclusive vamos se aproximar cada vez mais do PMI, nós estamos aqui também para apoiar nesse sentido. E assim, a minha trajetória está muito ligada a esses espaços que, inclusive, você comenta, assim, que não sejamos mais a exceção, né? Que sejamos aí passamos a ser a regra. É verdade. Elisângela, tem alguns feedbacks aqui. Obrigada, Wanda. É fantástica. Tem alguns feedbacks aqui da Karen, ótima apresentação, parabéns. Do Tiago Rodrigues, muito obrigada, Elisângela, muito bom mesmo. Do Eugênio, obrigada por compartilhar conosco. Da Samantha, obrigada pelo conteúdo, muito interessante, a reflexão. E do Gilberto, obrigado. E parabéns, Elisângela, do Donizete, gostei muito da apresentação. Se algum de vocês quiser abrir o microfone, fique muito à vontade. Agora o Henrique. Parabéns, Elisângela, pelo conteúdo explanado e pela brilhante carreira. Muito obrigada pelas reflexões que você nos trouxe. O espaço é de vocês. Bom, já que ninguém fala, eu vou falar, sabe? Todo mundo sabe que eu adoro falar, né? Eu fico muito feliz que hoje a gente tem conseguido, assim, criar indicadores, sabe? Porque tudo que a gente não consegue medir, dimensionar, dificulta a gente pleitear, porque as pessoas às vezes não reconhecem, né? Não enxergam o impacto da maneira correta, né? Então, eu gostei que você trouxe ali da McKinsey, né? Os indicadores. Isso é muito relevante. A gente precisa ter essa segurança de que a gente está no caminho certo. E as empresas, elas investem quando elas percebem esse retorno, né? Quando fica difícil a gente evidenciar o ganho, a conquista, o espaço de abrangência das ações, né? Fica difícil de você conseguir patrocínio, de conseguir que a diretoria escute os caminhos novos, né? A mudança cultural, ela demanda esse cuidado, né? Porque não adianta a imposição, né? A gente precisa evidenciar cada vez mais isso. E durante muito tempo, a gente que trabalha com projeto, a gente nunca preocupou muito com esses indicadores. Mas nos últimos 10 anos, isso está cada vez mais evidenciado, né? Então, assim, isso é muito relevante, né? A gente trabalhar, a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Mas a gente precisa criar indicadores que evidenciam a abrangência, a capilaridade das ações, né? Eu acho que o caminho é
a vertente da ampliação do espaço de voz de cada um, porque todo mundo tem direito à voz, né? E cada vez mais, eu acho que assim, a educação é o caminho. Eu assim, acredito piamente nisso. A gente aqui no PMI-DF, a gente vem criando plataformas de educação, né, disponibilizando isso para a comunidade, porque a gente sabe que esse é o caminho da transformação, né? E por meio dessa transformação, a gente consegue fazer que as mudanças aconteçam, né? Nós, aqui no PMI, nos últimos anos, temos adotado a expressão change makers, né? Agentes de mudança, porque nós, gerentes de projetos, somos isso, agentes de mudança, né? Então, eu fico muito feliz com a sua palestra, com as evidências, com essa capacidade multiplicadora que, desculpa vocês, homens, mas nós, mulheres, quando a gente consegue esse espaço de voz, né, a gente consegue evidenciar, né? Quando você capacita uma mãe, você capacita uma família, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Não é preconceito nem feminismo, né? Mas assim, enxergar os indicadores, né? Isso é muito relevante. Eu acho que assim, o Henrique está querendo falar. Henrique, fica à vontade. Se assim, ninguém fala, eu falo. Tá mudo, Henrique. Tem que habilitar seu microfone. Legal. Okay. Boa noite, pessoal. Cristina, só queria reforçar o que você falou e parabenizar a Elisângela, que eu achei que foi fantástica a apresentação dela, e parabenizar o PMI pela oportunidade, ao Matheus, a vocês, por terem trazido esse tema para discussão. Eu acho que assim não é comum nesse fórum, né, a gente ter esse tipo de discussão. E assim, isso foi muito relevante. Eu acho que é importante a gente poder discutir esses temas em todos os espaços nos quais a gente possa estar inserido. Todos nós, como seres humanos, né? Pretos, brancos, pessoas, mulheres, e trazer todos para a igualdade. Eu acho fantástico. Parabéns, Elisângela. Parabéns a vocês também do PMI. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. A nossa comunidade é tímida, sabe, Elisângela? Assim, eu acho que assim, é uma mudança que a gente está operacionalizando, né? Abrindo espaço de fala, porque normalmente era simplesmente palestras, né? Uhum. As pessoas vinham escutar. Então, às vezes, as pessoas ainda têm um receio desse espaço de fala, né? E eu acho que é isso, um pouquinho cada dia a gente vai convencendo que a mudança é possível, né? E que todo mundo tem direito a participar e contribuir, né? Para fazer a diferença. Eu acho que é muito isso, né? Matheus, Wanda, minha equipe maravilhosa aqui do PMI-DF. O Eugênio colocou aqui as mulheres que contribuem muito para a evolução da humanidade em todos os campos. Eugênio, você quer falar sobre isso? Eu achei tão bonito. Eugênio? Não sei se o Eugênio ainda está aqui. Não, opa, não, deixa as vozes femininas aí, né? Tá tão bonito as meninas Não, mas está falando. tão bonito ler isso, por que não? Não, é sério, eu brinco até com a minha esposa, né? Que, bom, aí está falando de diversidade, né? Mas normalmente o público masculino é mais contido em consumo, uma série de coisas assim, né? Aí eu brinco com ela sempre que a evolução da humanidade se deu muito pelo papel das mulheres em todos os campos, na real, né? Mas eu brinco que é mais na parte até de consumo, né? Porque consome, gera demanda,
gera evolução, né? Querem produtos melhores. Pô, desculpa que disparou aqui o celular. Então, eu brinco nessa com ela, né? Mas, realmente, eu acho que as mulheres cada vez estão no papel mais fundamental nas organizações, né? Que é o tema que a gente está falando geral, mas nas mulheres, né? A gente já vê bastante evolução. E é legal, né? Esse espaço, né, da gente ver qualquer pessoa até, na realidade, não vou nem generalizar para as mulheres, né, mas como protagonista, né? Quanto mais a gente vê pessoas que às vezes não tinham tantas oportunidades assim se posicionar, né? Eu acho bastante positivo, né? E eu acho que eu pelo menos sou apaixonado por trabalhar assim com grupos multidisciplinares, né? Eu acredito muito que você consegue soluções mais criativas, né? Você vai conseguir coisas diferentes, né? Eu brinco também que a unanimidade é burra, né? Nesse sentido, né? Então, é um desafio, muitas vezes, né? Você trabalhar com times assim multidisciplinares e tal, porque, às vezes, as pessoas pensam muito diferente, agem muito diferente, né? Mas, por outro lado, quando você consegue colocar aquilo como um time mesmo, gerar aquela liga, você vai ter um céu de brigadeiro aí, vai voar alto e longe, né? Obrigado aí pelo espaço. Obrigada, Eugênio. Mais alguém gostaria de falar? Bem, pessoal, dado o adiantado da hora, Elisângela, muito obrigada por tudo que você nos trouxe aqui hoje. E eu até lembrei, o pessoal falou, vai dizer que é cringe. Agora a gente tem essas coisas, né? Da modernidade. Mas eu agradeço bastante tudo que você nos trouxe, muita reflexão. Isso me toca muito por questões que eu te falei na nossa conversa. E agradeço a todos vocês que estão presentes, Cris, Matheus, Wanda, e o espaço é de vocês. Todos os eventos, sempre que vocês quiserem, participem e venham fazer parte um pouco de tanto tempo que vários voluntários se dedicam para trazer esses temas para vocês. Beijo grande e uma boa noite para todos. Boa noite, obrigada, gente.